sinagoga, né? Por isso que ele vai fazer aqui a referência da sinagoga, né? E quando nós falamos de judeus, a importância de nós destacarmos isso de judeus convertidos é porque eles eram pessoas que eram cheias de conhecimento bíblico, cheios de conhecimento teológico, sabiam das promessas, da vinda do Messias, eles sabiam de todas as promessas de Deus, a palavra de Deus, conheciam de ponta a ponta a Torá, né, todas as regras do judaísmo. Eles eram não somente conhecedores, mas muitas vezes eles tinham esses rituais, eles praticavam esses rituais da lei. E quando nós vemos Tiago, muitas vezes escrevendo essa carta, é importante nós destacarmos que ele escreveu para os judeus, porque eles tinham conhecimento teológico, mas eles tinham uma deficiência nisso. Qual que era a maior deficiência deles? Eles não eram praticantes. Eles sabiam, eles conheciam, mas eles não praticavam o evangelho. Então, quando nós falamos lá de nós amarmos o primeiro mandamento, né, amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, eles eram bons em amar a Deus, guardar a lei, mas quando se referia ao próximo, eles eram deficientes. Então, muito mais do que sermos conhecedores da palavra, sermos cristãos ou nomeados crentes, teóricos, nós temos que sermos cristãos na prática. E dos versículos 19 até o versículo 27, eu até pedi para os irmãos grifarem na Bíblia, né, o versículo 22, que é o versículo chave da carta de Tiago, onde ele vai falar: não sede somente, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais importante para nós é conhecer aquilo que nós, praticar aquilo que nós conhecemos. Então não adianta nós sermos conhecedores, sermos doutores da lei, PhDs, né, ter teologia, bacharelado, se nós não formos praticantes da palavra de Deus. E aonde se faz muito a prática da palavra de Deus é justamente no amor ao próximo, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento interpessoal. Hoje, especificamente nesse texto do capítulo 2 de Tiago, ele vai falar sobre a acepção de pessoas. E quando nós olhamos a vida dos judeus, lembrando que o estudo da escola dominical é um estudo participativo, então se os irmãos quiserem participar, pode falar, tá bom? A vida dos judeus, eles não eram boas em relacionamentos pessoais com as outras pessoas. Principalmente de quem não era o quê? Judeu. Eles eram muito bons de se relacionar com os judeus, da mesma classe, do mesmo nível, do mesmo nível social, do mesmo nível financeiro. Mas ele tinha problema em se relacionar com as outras pessoas que não eram do seu mesmo nível de classe social ali, do seu nível religioso. Então, quando nós falamos sobre judeus, nós lembramos lá em Lucas, né? Eu até peguei aqui o texto, Lucas vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 17, se os irmãos quiserem abrir lá. Mas nós conhecemos bem a história, né? 2 homens caminhavam para o templo com o intuito do quê? Qual que era o propósito dos dois? De orar. E os dois vão ali para orar. Os dois vão buscar o mesmo Deus, a mesma intenção religiosa, vamos supor assim. E aí o fariseu se põe, um fariseu e um publicano, né? A gente sabe que o publicano ele já era quase que um inimigo do povo judeu, né? Porque era o judeu que era designado pelo governo romano para cobrar o quê? Os impostos. Então para eles era um traidor, né? Ter um homem judeu servindo ao quem? Ao Império Romano. Que o Império Romano designe alguém mas que seja de Roma, não do nosso povo. Então eles achavam um absurdo isso, era um problema isso na época, né? E os dois vão ali com o propósito de orar. Como é a oração do fariseu? Vamos destacar alguns pontos da oração do fariseu. Como que ele ora? Em pé. Em pé. O que mais? Como que ele ora? De si para si. O que mais? Qual a postura? O que ele fala naquela oração?
A gente até brinca, né, que vai orar, né? Tem algumas pessoas que vão orar, tem até uma impostação de voz assim diferente, né? E essa intimidade que nós temos para orar em público tem que ser a mesma intimidade que nós refletimos todos os dias em casa. Na nossa devocional, na nossa comunhão com Deus, tem que ser. A gente sempre fala que é bom sempre reforçar que a nossa vida cristã no domingo na igreja, ela é reflexo de toda a nossa vida cristã do quê? Da semana, do nosso culto devocional, da nossa busca de Deus, da nossa sede de Deus. E parece que o fariseu ele se coloca ali, impostamente ali, para ser o quê? Para ser visto pelas outras pessoas, né? Ó Senhor, Altíssimo, Soberano Deus, nós estamos aqui hoje, né? Ainda bem que eu não sou como humano, né? E aí começa a apontar quem? O publicano, né? Em vez dele olhar para ele, ele começa a fazer o quê? Olha para os outros, né? Ainda bem como que eu não sou como esse pecador, não é assim que o texto diz? Qual a diferença e ele olha para onde? Ele olha para cima, né? O texto lá fala que ele olha para cima, né? Se comparando com alguém que ainda julga, né? E aí o texto ainda reforça que ele jejua mais do que era pedido, né? Então, nossa, ele era muito crente, ele era muito, né? E quando o publicano ora, qual é a atitude do publicano na oração? Ele nem ousa levantar os olhos para o céu e bate no peito falando, ai de mim, porque sou pecador. Ele não olha os outros, ele olha para ele mesmo. Essa ideia, irmão, só para ver como os judeus eles eram ignorantes no seu conhecimento bíblico, teológico, em não praticar o que acreditavam. E muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos como eles, né? Quando nós conhecemos, mas não praticamos. Por isso que Tiago vai falar aí no versículo 22, tornai-vos, ou seja, é um processo, tornai-vos. Se vocês não são, tornem-se praticantes da palavra de Deus. Então sejam somente ouvintes, né? Não somente escutem, que escutou aqui, saiu por aqui e não guardou nada. Mas ouçam, prestem atenção, aprendam, né? Tiago vai destacar, irmãos, no versículo que nós destacamos aí, versículo 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Tem algum irmão que tem alguma referência que fala sobre esse pobre andrajoso aí? Pra gente, como que está na sua Bíblia aí, na sua versão? Fala pobre. Tem alguém com uma versão diferente? Não? Tem? Pode ler pra gente? Pode. Entrar um pobre com só um traje, né? Sórdido traje, né? Tiago vai destacar, irmãos, um problema que existia dentro do culto dos irmãos judeus, né? Ali. Eram irmãos crentes? Amém. Salvos por Jesus? Amém. Redimidos pelo sangue? Amém. Só que eles tinham problemas o quê? Ainda tinham problemas de se relacionar com as outras pessoas. Principalmente com os gentios, que não eram da sua mesma cultura, que não eram do seu mesmo nível religioso. Quem você pensa que é, Selma, para pregar aqui? Né? Então, tinha essas diferenças na igreja. E aí ele vai falar principalmente porque Tiago usa, eu fiquei pensando, né, estudando a apostila até dos alunos, né, na escola dominical, por que Tiago vai destacar só questão ao valor financeiro, econômico, né? O rico e o pobre. Porque nós, irmãos, desde corrompidos pelo pecado, nós temos tendências a fazer acepção de pessoas. Nós amamos muito as pessoas enquanto elas nos
Elas nos amam, elas nos servem para alguma coisa. Elas têm um nível de utilidade para nós. A gente sempre fala muito de não termos amizades interesseiras, né? Tem, Liz, alguma amizade interesseira? Né? A gente fala de nós não termos amizades interesseiras. Mas nós muitas vezes somos interesseiros também nas nossas amizades. Nós ficamos do lado das pessoas até enquanto elas precisam de nós ou nós precisamos dela. A partir do momento que acabou o vínculo, a pessoa se distancia ou ela muda, vai perdendo interesse, não é? Cada um segue um rumo. Claro que tudo tem um ciclo na nossa vida, isso é natural acontecer, né? Mas enquanto cabe a nós, vamos atrás, vamos ver o que aconteceu, né? O mano hoje trouxe um negócio para mim que às vezes a gente é muito falho. Liga para ele, né? Liga para as pessoas, ligar para as pessoas. Hoje em dia a gente tem um WhatsApp, né? Enquanto a pessoa está do nosso lado, é tudo muito bom, tudo muito gostoso. Mas a partir do momento que ela vai se afastando, a gente não busca mais. A gente perde interesse. Irmãos, na igreja existem alguns tipos de preconceito. Aliás, em todos os setores, né? Falando do mundo agora, né? Quando você olha para fora, Lucas, quando você olha para o mundo, qual um preconceito assim que você destaca assim logo de cara? O que as pessoas brigam muito hoje na internet, nas redes sociais? Política. Esse aqui eu vou colocar. Tá, vou deixar esse aqui à parte. Né? Vamos entrar nesse. Senão a gente vai brigar, né? Mas sei lá, é um tipo de preconceito. Religião. Esse aí entra. Preconceito religioso. Essa caneta já foi. Preconceito religioso. Esse está melhor. Preconceito religioso. Fala outro. Racismo. Boa, Hilda. Racismo. Vamos deixar a política lá. Deixa a política lá. Outro preconceito. Social. Esse não é com R, né? Social. Ideologia de gênero. Vamos colocar aí preconceito sexual. A psicologia, ela define esses 4 preconceitos como preconceitos básicos, ou seja, importantes. Deles nascem todos os outros, ok? Então eles são o princípio. Dá para ver para vocês? Dá? Esses são os 3 preconceitos básicos, deles surgem todos os outros. Preconceito racial. Como se manifesta o preconceito racial? Por causa da cor, etnia, cor da pele, etnia, né, tipo de classe povo, né, diferente. Pode ser chamado também de racismo. No Brasil predomina o racismo entre brancos e negros. Certo? Preconceito sexual. Esse era um dos que mais tinha na época bíblica. Né? É aquele que é praticado pelos homens contra quem? Mulheres. Também chamado de machismo. Olha para o sexo feminino como inferior. Mas também há o contrário do machismo. Qual é? Feminismo. Que comete o mesmo erro que o machismo comete. Então é um sempre se colocando superior ao outro, né? Uhum. Então tem outros tipos de preconceito também. Mas tudo surge do preconceito o quê? Sexual, né? A pessoa não concorda comigo, né? Preconceito social, que é o destacado por Tiago aqui, né? É aquele que é praticado contra uma pessoa por causa da sua condição financeira ou o quê? Intelectual, né? A pessoa não tem ou não pensa como eu penso, né?
Então, contra uma pessoa por causa de uma condição financeira e intelectual, acontece muito entre ricos e pobres. Irmãos, o preconceito ele determina como as pessoas se tratam. Às vezes nós, cristãos, podemos falar assim, mas eu não sou preconceituoso. A partir do momento, a pessoa mais antiga sempre fala assim, o meu direito começa aonde do outro termina. É ao contrário, né? O meu termina quando o outro começa, né? Que seja, né? Mas ela é uma reciprocidade de respeito. Se eu estou na mesma congregação, na mesma igreja que o meu irmão, não pode haver nenhum tipo de preconceito. E o Tiago olhava para aquela igreja, irmãos, era uma igreja santa, uma igreja que orava, era uma igreja que estudava a Bíblia, era uma igreja de crentes. Lembra que eles estavam no período o quê? Difícil. Um período onde muitas pessoas estavam perdendo seus parentes por causa da perseguição, muitos presos, muitos mortos. Eles estavam na diáspora, no tempo de perseguição. Era um tempo de sofrimento, um tempo de calamidade na vida da igreja. E mesmo assim ainda existiam esses tipos de problemas. Imagina eu, como irmão do Mano, vendo um membro da família dele sendo arrastado para a prisão e falar assim, nossa, ainda bem que da minha família foi poupada. É o que nós vimos, eu vi muitos crentes na época da pandemia, nossa, ainda bem que da minha família não morreu ninguém. E falando perto de pessoas que perderam seus queridos. É uma incoerência bíblica. É falta de respeito. Isso não pode acontecer no meio dos cristãos. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, né? Tiago é uma carta tão atual, irmãos, que ela se faz presente em todas as épocas da história da igreja. Lá para frente, a gente sempre falou, né? A gente vai chegar lá, né? Não sei se o pastor vai deixar eu continuar a dar essa aula para vocês, né? Mas ele vai falar sobre a língua, que é o maior problema de quem? Do crente. Ele não está falando com as pessoas do mundo, ele está falando do crente. Toma cuidado que você vai falar, se edifica, você fala. Se não edifica você guarda. A gente tem que ser que não é uma esponjinha, vai absorvendo, absorvendo. Se chegar um dia que vai vazar, você joga fora, né? Ou procura alguém para desabafar. Alguém com maturidade para te ouvir. Que é o que o Tiago vai falar lá no final também. De confessar os nossos pecados uns aos outros para seres o quê? Para seres curados. O propósito do confessar de pecados é para que nós sejamos curados. Não é para que a gente vire jornalzinho na boca dos irmãos. Então, quando a gente olha Tiago falando sobre o pobre e o rico dentro da igreja, ele vai destacar todas as outras questões de preconceito. Judeus tinham preconceito religioso? Tinham. Começou a adentrar os gentios, né? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, foi os gentios para dentro da comunidade cristã. Tinham problemas com racismo? Tem até hoje. O povo judeu é um povo mais racista que existe. É ou não é? É. Problema social? Bastante. Problema sexual, como os judeus tratavam as mulheres? Com desprezo. Elas eram a menor. Tinha um lugar na sinagoga que elas nem podiam entrar. Elas ficavam da porta, nas igrejas antigas tinha aquele paravento, né? Um negócio de madeira que punha. Nossa, como eu sou antigo, né? Tem o espaço dos homens. As mulheres ficavam da porta, só tinha um pedacinho assim que era para elas, do resto era para os homens. Então, preconceito sexual. Se você assistir um filme judeu, você vê como os maridos tratavam as suas mulheres. Elas só serviam para objeto mesmo e para fazer as coisas de casa. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos assim, né? Fisicamente, né? Porque o doutrinário era do pai, né? Mas quando a gente vê Jesus, por exemplo, lá na passagem que trazem a mulher adúltera, quem que trouxe a mulher? Por quem que ela foi arrastada? Quem que trouxe ela? Os homens.
arrastando até com uma certa violência. E jogam ela aos pés de Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Judeus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Ela merece o quê? Morrer apedrejada até a morte. E a pedra, irmãos, não era pedrinha não de pedrisco não. Era pedra tipo paralelepípedo, né? Aquele tijolão grande, né? Porque se a pessoa fosse tacar a pedrinha, ia demorar muito tempo para morrer, né? Cada um segurando a sua pedra, já pronta para esperar as palavras de Jesus para matar aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus somente pega um graveto e começa a escrever, ou com o dedo na areia, né? A gente não sabe, né? Escrever algumas palavras na areia. De pouquinho em pouquinho os homens foram o quê? Saindo. Alguns historiadores dizem, irmãos, que Jesus começou a escrever na areia os 10 mandamentos. Porque eles conheciam o decálogo. Não matarás, não terás outros deuses além de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Porque talvez até o homem adúltero estava ali também no meio. Ou não? Pode ou não estava ali? Porque se os homens também todos estavam se apoiando, qual a diferença fazia dele estar ou não estar ali? Aí já é um, né? Irmãos, Tiago observou na igreja primitiva, principalmente duas coisas que não pode haver na igreja hoje, para os nossos dias. Preconceito e acepção de pessoas, principalmente entre rico e pobres. Nós somos, eu acho tão interessante o amor de Deus, quando nós pensamos no amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor tão grande, ama todos nós. Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo ele tão pecador, tão miserável quanto eu. E por isso eu tenho mais motivos ainda de o amá-lo. Sabia disso? Quando nós estávamos lá na casinha, foi um pastor pregar lá, esqueci o nome dele. Não lembro se era pastor Fábio, não lembro. Se algum irmão lembrar, me fala. E aquela pregação me marcou tanto que ele falou que nós temos que nos amar pelos nossos defeitos e não pelas nossas qualidades. O mundo nos ensina, irmãos, que nós temos que nos amar pelo que nós valemos. Não é assim? Pelo que nós somos bons. O que nós somos ruim, joga fora, não presta. Uma empresa, você é bom para a empresa até quando? Todo mundo trabalha aqui, amém? Quem trabalha, diz misericórdia, a gente vai orar por você, né? Bia, vamos. Não, essa semana não. Essa semana minhas orações não fez muito efeito, né, Bia? Vamos continuar orando, né? Não orei sim, vamos continuar orando. Já queria que ela desse a resposta, não, glória a Deus, né? Mas nós trabalhamos. Você fica na empresa até quando? Até quando você for útil para ela. A partir do momento que você não servir mais, o que ele faz? Tum, vem outro no lugar. Não é assim? Próximo. Não vai nem te ligar, ele saber não é nada de você. Vai lá no dia da homologação lá, só fazer os papéis. Tchau. A partir daqui agora eu não tenho mais nada com você. Quebrou-se o vínculo. Na igreja nós não somos assim, irmãos. E muitas vezes nós tratamos as pessoas da mesma forma que as empresas. A pessoa é boa somente quando ela está aqui, quando ela está ajudando, quando ela está participando, quando ela não tem algum problema que ela não vem mais, a gente não vai mais atrás. Todo ano eu falo a mesma coisa e a igreja presbiteriana não acorda, né? Outro dia até mandei um e-mail lá para o gabinete do reverendo Roberto Brasileiro, porque a igreja não acorda. Todo ano nós ganhamos 5 pessoas, nós perdemos 5 pessoas.
Essa é a estatística assim, mínima para a igreja, né? A gente ganha pessoas e pessoas saem pelo ralo todos os anos. Por que as pessoas deixam de congregar? Por que as pessoas deixam de se interessar, de estarem juntas, de estarem aqui conosco? Qual que é o problema? Precisamos resolver isso. Radicar isso, né? Radicar, né? Precisamos colocar um ponto final nisso. Precisamos ir atrás. O maior problema de nós pecamos é no discipulado. De não andarmos juntos com as pessoas. Porque o discipulado é conhecer no nível mais íntimo da pessoa. Eu falei na semana retrasada a palavra conhecer na Bíblia. Lá na passagem de Jesus com Maria, de José com Maria, diz que José não conheceu Maria até o dia do nascimento de Jesus. Esse conhecer aqui, irmãos, é o relacionamento conjugal, íntimo, entre marido e mulher. É a mesma palavra que a Bíblia vai usar para nós conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Intimamente ligado. Se nós queremos conhecer o Senhor intimamente ligado, o que faz parte desse conhecimento? Conhecer o meu irmão, me relacionar com o meu irmão, me relacionar com o meu próximo. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu fico pensando, irmãos, Tiago olhando para a igreja e vendo, tipo, no meio da perseguição, irmãos bem favorecidos, com posses financeiramente abastecidos, e outros passando fome no meio da perseguição. Que frequentavam a mesma igreja, que frequentavam o mesmo lugar. Oravam, adoravam o Senhor no mesmo lugar. Estavam juntos, mas não conheciam as necessidades. O povo judeu, irmãos, eles têm duas coisas boas na cultura judaica que eu acho muito interessante. Eu gostaria que a nossa cultura fosse assim. Quando uma pessoa morre membro da família, não chora somente a família, chora todos os participantes da vida daquela família. Uma semana de luto, porque uma pessoa daquela família morreu. Quando eles vão comemorar, eles também fazem uma semana de festa. Nós precisávamos ser assim. Isso eles têm de bom. Porque a Bíblia dá a ideia, irmãos, Deus diz que nós devemos ser o quê? Tiago vai falar assim lá Paulo vai escrever a Coríntios falando da briga da igreja, né? Um queria ser mão, outro queria ser pé, outro queria ser olho. Cada um queria ser uma coisa dentro da igreja, né? Como se eles não fossem o quê? Do mesmo corpo. Como se eles não estivessem ligados no mesmo corpo. E aí o que acontece? Paulo vai dizer, vocês estão no mesmo corpo. A cabeça é Cristo e vocês são membros do mesmo corpo. Não pode dizer o olho, não preciso do pé. Né? Aquela passagem toda lá meia doida, né, que a gente lê. Não pode, irmãos. Todos nós temos um lugar, né, no reino de Deus, na igreja. Deus deu dons para todos nós. Deu ou não deu? Deu. Teu irmão fala que não tem dom. É porque não descobriu ainda. Porque Deus deu dom para todo mundo. Alguma coisa você tem para fazer no reino. Alguns com mais de um. Todo mundo tem a sua importância no reino. Só que nós não somos melhores do que ninguém. E aliás, a quem muito é dado, muito será cobrado. O pastor sempre fala, né, que as nossas pernas não podem parar de tremer quando a gente sobe ali para pregar. Porque a Bíblia é uma espada de duas pontas. Ela corta lá e corta aqui também. Está falando com os irmãos aí? Está falando comigo aqui também. Deus mexe nas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida.
E quando a gente fala dessa questão do preconceito, da acepção de pessoas, a gente vai ver alguns textos interessantes aí. Primeiro, Tiago vai dar um mandamento. Leia aí para mim Tiago 2, de 1 a 4. Pode ler. A primeira coisa que Tiago vai falar sobre o mandamento. Qual que é o mandamento? Resumindo esses 4 versículos aí que o Mano leu. Qual que é o mandamento? Que nós não devemos fazer? Acepção de pessoas. Esse é o mandamento. Acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Vamos destacar agora uma coisa muito importante. Ele vai falar assim: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vocês estão fazendo acepção de pessoas? Como vocês podem dizer que vocês têm fé em quem? Como que é o nome da pessoa que ele se refere? A Jesus. Como Jesus era com as pessoas? Jesus foi o maior quebrador de conceitos e preconceitos que existia na época. A gente vai olhar a passagem da mulher samaritana à beira do poço. Seus discípulos foram comprar pão e Jesus assentado à beira de um poço. E veio uma mulher, na hora do sol mais o quê? Quente, para não ser vista por ninguém, tirar a água do poço. Uma mulher samaritana. E a Bíblia ainda deixa bem claro, porque os judeus não se davam com samaritanos. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. O que acontece com os seus discípulos judeus? Chegam lá e vê o quê? Se escandalizam. Não é assim? Como pode, né? Jesus conversando com uma mulher ainda samaritana. Estes eram os preconceitos da época, a acepção de pessoas. Tiago vai olhar assim: vocês falam que têm fé em Jesus, glorificam a Jesus, estão lá na igreja adorando, lendo a Bíblia, louvando, exaltando o nome de Jesus. E olha para o seu irmão com diferença. Trata o seu irmão com diferença. O melhor lugar é o do rico, né? O pobre fica no estrado fica ali em pé ou no estrado dos pés, né? Eu esqueci, mas na época dos reis tinha um banquinho que o rei punha o pé e os pobres ficavam ali para pedir alguma clemência, alguma coisa, né? O estrado dos pés era aquele negócio abaixo do banquinho do pé do rei ainda, né? Era o chão do chão, vamos dizer assim. É como se fosse o altar aqui, o púlpito aqui, e tivesse mais um degrauzinho para a pessoa. Era o chão do chão. Você fica ali no estrado dos meus pés. Abaixo dos meus pés ainda. Quer dizer que meu pé ainda tem que ficar maior do que você. Olha a incoerência. Qual que era o público-alvo da ordem? O mandamento foi dado para quem? Versículo 2:1, capítulo 2:1. Como que ele começa aí o texto? Meus irmãos. Tiago não estava fazendo discriminação entre os irmãos, mas eles estavam chamando todos daquela igreja de irmãos.
E aqui uma importância muito grande quando a gente fala de público-alvo, né? Público-alvo. Público-alvo. Meus irmãos, né? Aliás, vou colocar aqui só irmãos, né? Irmãos. Meus irmãos. Tiago é irmão de quem? Ou meio-irmão? Tiago meio-irmão ou irmão de quem? De Jesus. Ele sendo meio-irmão de Jesus, o irmão de Jesus que seja, ele poderia olhar para a igreja e falar assim, olha, eu sou irmão de Jesus. Olha como eu sou judeu, irmão de Jesus, né? Poderia ou não poderia? Mas ele fala assim, meus irmãos, reconhecendo Jesus como seu Senhor. Nós somos irmãos, nós somos servos do mesmo Mestre, do mesmo Cristo, do mesmo Salvador, do mesmo Redentor. Não estou aqui como irmão de Jesus me colocando como melhor do que vocês. É muito interessante nós destacarmos essa irmandade de Tiago com Jesus, porque nem ele mesmo se fazia favorito entre os irmãos. Porque poderia ter privilégios no colégio apostólico, não poderia? Poderia. Judas, né, também, meio-irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Judas, poderia ter privilégios também. Poderia ou não poderia? Poderia. Talvez as irmãs de Jesus poderiam ter privilégios também, poderiam. Mas não, eles abrem mão e se colocam como iguais. Meus irmãos. Dentro da igreja, irmãos, não existe classe de pessoas, existe só irmãos. Não existe cargo, o cargo não nos separa, não nos torna melhores. Nós somos todos irmãos. E por muitas vezes nós esquecemos desse vínculo de irmandade. Essa irmandade é ligada por quem? Hã? Eu sempre faço a cruz, né? A gente é ligado pelo sangue de Cristo agora. Nós somos ligados pela nossa família. Como que você sabe que é filho da sua mãe, Gabriel? Hã? Pelo sangue. Faz o exame de DNA. Vai, pega o sangue, a amostrinha lá, não é assim? Tem todas as... Mas agora no nosso sangue de família, de irmãos, existe o sangue de Cristo que nos cobre. Nós somos irmãos. Não esqueça de olhar para o seu irmão e tratá-lo como irmão. Temos as nossas diferenças? Temos. Temos, mano. A gente é diferente, né? Não sei se a gente fala graças a Deus por isso, né? Misericórdia, né? Mas a gente é diferente. Mas Deus nos colocou todos na mesma família. Para que aqui nós fôssemos o quê? Qual que é o objetivo de nós estarmos juntos no corpo? Fala mais alto. A união, né? Aí a gente canta aqueles corinhos tão bonitos, né? Somos corpo, e assim bem ajustado. Bem ajustado, né? Sem qualquer falsidade. Misericórdia. A tia Nilzete, ela sempre fala, né? Ela não está aqui hoje, mas ela sempre fala. Que quando nós cantamos, é a hora que nós mais mentimos. Não é assim? Porque a gente canta, mas a gente não presta atenção na música. Já foi em algum lugar que alguma música mexeu com você, que quando você viu, você já estava assim, ó? Já foi em algum lugar assim? Quando você vê, você não está nem prestando atenção na letra da música, mas está lá. Nossa, o ritmo é legal, né? Da hora, né? E tá indo lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não presta atenção na letra. E aí é a hora da reflexão, né, que a gente precisa fazer. Opa, isso aqui que eu estou cantando não está legal. Eu coloquei eu ia passar pro Nino um corinho para a gente cantar depois, né? Mas acho que não vai dar tempo. Depois o mano briga comigo no tempo da final da escola do Unical, né? Mas é gostoso, né? Olhar para o meu irmão e falar assim, como é bom ser seu irmão.
Eu vi essa semana, eu mandei algumas mensagens ontem, né? E eu chorei muito. Chorei muito ontem à noite, porque eu recebi uma mensagem da Bel. E ela falou assim, na mensagem, ela falou, como eu queria estar presente. Como eu queria ir. Que eu coloquei lá no grupo dos adolescentes, dos jovens, o estudo de hoje. Aliás, está em PDF para vocês no grupo da igreja, o estudo de hoje, tá? Eu mandei aí para vocês também. E ela falou assim para mim, como eu queria ir. Desde domingo passado ela está com o coração com saudade da igreja. Quando eu falei que ia fazer a gincana aqui. O desejo da Bel era estar onde? Era estar aqui, brincando, pulando com a gente. Mas não pode, está impedida ainda. Ela, o Júnior, passaram por cirurgia, né? Precisa de repouso, né? De cuidados. E eu chorei. Quantos de nós, irmãos, não temos saudade de estar com os nossos irmãos? Desejo, vontade. Dia frio. Mas está lá o Anderson com a touquinha dele na cabeça e veio para a igreja. Isso é gostoso demais, irmãos. Poder chegar antes, bater um papo com os irmãos. Né? A gente ficou ali fora conversando um tempão sobre o interior. Que gostoso. É como se a gente estivesse lá, né? É muito bom isso. A comunhão é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Isso é gostoso para nós. A gente gosta de passar esse tempo com pessoas do mundo, mas muitas vezes não tem a preferência com as pessoas da igreja, que são os nossos irmãos. De sangue de Cristo aqui, ó. Ligados pelo mesmo sangue. Preferimos os outros em honra do que os meus irmãos. Nesse tempo pós-pandemia, irmãos, eu tenho pensado aonde têm estado as nossas motivações. Aonde têm estado os nossos desejos de estar presente. Porque se não for nos átrios do Senhor, como o Mano leu aqui hoje, algo está errado nas nossas vidas. Muitos estão preferindo passar mais dia nas tendas da perversidade. Todos nós somos pecadores? Somos. Mas muitos ainda têm desejo de permanecer lá na tenda da perversidade do que estar na presença de Deus. Aonde está o desejo? Aonde está meu fervor? A maior vontade de estar na presença de Deus? Conversando com o seu Julival, né? Que pena que a gente não pôde vir ontem, né? No culto. Estavam trabalhando os dois. Mas muitos não têm esse sentimento. Irmãos, quando eu parei de trabalhar de domingo e eu disse não para o meu patrão, para o meu gerente, já que Visual Merchandise não trabalha mais de domingo, não vou trabalhar mais. E eu disse não. Irmãos, como foi prazeroso saber que eu ia passar o domingo todos os dias para vir à igreja de manhã e no culto à noite. Hoje a gente vai passar o Cristo-Arte o dia inteiro aqui ensaiando para o dia de Ibiúna. Que gostoso isso. Isso é uma bênção, gostoso demais. E a gente tem que ter esse desejo, né? A gente olha para a igreja primitiva. Atos capítulo 2 vai falar muito da igreja primitiva, né? Como que eles viviam no tempo de perseguição, como eles passavam o tempo juntos. Eles iam de casa em casa, né? Eles tinham tudo em comum no partir do pão e das orações, estavam sempre juntos. Tudo era comum a eles. Hoje a gente não tem mais esse desejo. Meu avô contava que a igreja era muito longe da fazenda onde ele morava, lá no Rio de Janeiro. E eles iam de carroça, né, de charrete até a igreja. A minha bisavó já levava as panelas de arroz, de feijão. E eles faziam todo domingo, junto panelas na igreja, porque era muito longe. Se eles voltassem para casa, depois não dava nem tempo de voltar para o culto. Então eles já iam bem cedo para a igreja, já colocavam lá. Naquela época nem tinha fogão industrial, né, essas coisas modernas, né? Acho que era tudo fogão de lenha, essas coisas. Passava na igreja o dia todo do domingo, ensaiando. Louvavam a Deus, o culto terminava mais cedo e eles iam embora para casa. Passava a semana inteira a minha avó pensando o que ela ia fazer para o outro. Talvez ela nem pensava do comer do dia a dia, mas o que ela ia levar para a igreja, ela já passava a semana inteira pensando. A minha bisavó, aliás, né?
Tamanho era o carinho, irmãos, pelos irmãos. Pelos irmãos. Tamanho era o amor, o desejo de estar juntos, né? Pode falar. A lua iluminava o caminho, né? E eu que fui missionário lá no interior, eu sei muito que bem o que é isso, dia de lua, viu? Nossa, como você agradece a Deus porque tem lua. Porque você vai visitar um irmão na roça de noite, não tem nada, é tudo escuro, né? A escuridão terrível. Só vagalume, né? E quando fazia algum barulho no meio do mato, já estava crente, já estava orando já no meio né? E isso é muito gostoso, irmãos. Não que agora a gente não vai ter isso na cidade grande, mas nós precisamos ter o mesmo carinho, o mesmo fervor, a mesma intensidade. Ter saudade dos irmãos, de olhar no olho, né? Eu falo para os meus alunos, até o cheiro de vocês eu conheço. O abraço é diferente, de cada um deles é diferente. A gente olha para cada um, a gente sabe quando um está bem e quando um não está. É ou não é? É isso que a gente tem que olhar para os nossos irmãos, saber quando está bem e quando não está. Nossa, meu irmão hoje está com um ar de tristeza. O que será que aconteceu com ele? Fica curioso. Não para fazer da vida dele um jornalzinho, não. Mas chama ele de canto, conversa com ele. Você está bem? Por mais que ele fale, não, está tudo bem. Fala assim, mesmo você não querendo falar para mim, estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. Às vezes tem pessoas, irmãos, que não precisam nem de muita coisa. Só de da pessoa saber que você está do lado dela, já está bom. Né? Que gostoso, às vezes você tem momentos que Deus fala no culto, a pessoa chora, né? Chega alguém ali, está só ali do lado, quietinho ali, né? Só de dar um abraço. Isso é muito bom, muito gostoso, né? Vamos voltar para cá, né? Público-alvo. Meus irmãos, o favoritismo, o tratamento parcial era algo que estava acontecendo entre os irmãos. No nosso meio não pode ter favoritismo ou tratamento parcial. O nosso tratamento tem que ser imparcial. Há alguns momentos na vida da igreja que nós vemos nitidamente o preconceito ou o tratamento parcial que deveria ser imparcial. Um dos momentos maiores da igreja, que a igreja falha. Quando uma pessoa é disciplinada, de que forma que ela tem que ser disciplinada? Como que diz? A primeira coisa que a gente fez a confissão de fé, a gente prometeu sermos submissos às autoridades da igreja, não prometemos? Lembra dessa pergunta? Você disse sim. Se você fez pública a profissão de fé, você respondeu sim. Eu prometo ser submisso às autoridades. Mano é uma autoridade? É uma autoridade. Nino é uma autoridade? É uma autoridade. Melk é uma autoridade? É uma autoridade. O Anderson é uma autoridade? O Obed são autoridades. Seu Julival são autoridades. Prometi ser submisso a todos eles. Se o Nino me chamar a atenção, Dedé, não gostei disso, Dedé, está na hora de entrar para dentro da igreja, viu? Se ele me chamar a atenção, eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Até agradecer porque ele me deu um toque. Né? Às vezes a pessoa é até assim, muito assim, mansa, né? E mesmo a pessoa fica magoada, né? Não pode, gente. Você prometeu ser submisso. Por mais que você ficar nervoso da forma como a pessoa falar com você, absorve na hora porque é para o seu bem. Zelador de igreja, irmãos. Meus pais eram zeladores da Vila Nilo. E eu lembro de uma passagem muito cômica, se não fosse trágica, né?
Eu era filho do zelador, né? Morava no quintal da igreja, né? E eu descia a escada da Vila Nilo. Quem conhece a Vila Nilo sabe. Lá no fundo era a casa do zelador. Eu desci a escada e fui pro culto. Cheguei no culto com uma bermuda bem vermelha, né? Seu braço fez eu ir em casa, voltar e trocar a roupa. Né, o cuidado do seu braço com a igreja. Eu fiquei muito nervoso, voltei para casa indignado e minha mãe falou assim para mim: é pro seu bem. Voltei, troquei a roupa e fui pro culto. E seu Brás era a pessoa que era um senhor assim que era dos mais apaixonados pela igreja. Não perdia um culto, ele era sempre o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. Senhor de idade já. Quando eu conheci ele já era um senhor de idade. Então assim, o amor pela igreja, o amor pelas coisas do Senhor define o nosso caráter cristão. Nós temos o caráter nosso, mas o nosso caráter cristão ele tem que se sobrepor ao caráter carnal nosso. O caráter cristão ele se sobressai. A maioria daqueles irmãos não tinham condições, muitas vezes, de se assimilarem financeiramente dentro da igreja. E Tiago vai até fazer essa referência aos pobres, andrajosos, né? Os pobres maltrapilhos, né? Vestidos assim, porque era era como se fosse uma outra igreja. Existia a igreja primitiva, que é a igreja mesmo contemporânea, lá de Atos capítulo 2, que eram os irmãos que tinham tudo em comum, e a igreja dos judeus, que era uma igreja diferenciada, por causa do nível religioso, social. Então ela se diferenciava, ela se destacava. Como essa igreja deveria ter tratado os outros irmãos? Se ela era melhor financeiramente, o que ela deveria fazer? O que os irmãos estavam fazendo na igreja primitiva. O que era? Porque eram contemporâneos. Vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos para eles administrarem, para dar a quem menos tinha, para que ninguém tivesse necessidade de nada. E tinham tudo em comum por causa disso. E a gente não vê na igreja de Tiago nenhum comentário sobre isso. De nenhum irmão judeu, religioso, né? Presbiteriano, né? Quando a gente fala de presbiteriano, é uma placa, né? Tem irmão que acha que é tão importante a placa que vai até pôr a bandeira da igreja presbiteriana em cima do caixão, né? Eu sou presbiteriano, né? Irmãos, a placa da igreja é muito importante para a questão de identidade, o que ela significa. Mas o que nós somos como igreja, isso nos define. O nosso caráter cristão. A Bíblia vai dar alguns exemplos de irmãos que eram abastados, que deixaram as suas riquezas, né? A Bíblia vai falar sobre Zaqueu, a Bíblia vai falar sobre José de Arimateia. Tá tudo isso na apostila que eu mandei em PDF para vocês, tá? Vai falar sobre Cornélio, procônsul Sérgio Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículo 12. A igreja era, portanto, uma comunidade de pessoas de todas as classes sociais. A gente não pode chegar na igreja e definir uma classe de pessoa. Existem até algumas igrejas que têm, parece que estigmatizado já, né? A classe daquelas pessoas. E não pode ser assim, né? Se nós já sabemos qual é o público-alvo, o que envolve esse público-alvo, irmãos, em relação ao mandamento? Leia aí, portanto, o versículo... Lê o versículo 6 para mim. 2:6. Desculpa que eu até, né, me empolguei, né? Entretanto, vós menosprezastes os pobres. Qual que era o mandamento?
Aqui em fazer a seleção de pessoas, a gente colocou todos aqueles preconceitos, tá? Não esquece aqueles preconceitos lá não. Tá lá na apostila também, para vocês não esquecerem. Mas exclusivamente aqui, não faça diferença entre os ricos e os pobres dentro da igreja. Todos vocês são o quê? Meus irmãos. Vocês são iguais. Mas vocês fazem diferenças entre os ricos e os pobres. Vocês menosprezam os pobres. Era algo que estava acontecendo. E aí, Tiago vai cutucar numa ferida muito grande que judeus já tinham em relação a quem? A Roma. Roma era um povo rico? Muito mais do que o povo judeu. Era ou não era? Dominador de várias civilizações, pegava, arrastava todas, né? Em cobrança de impostos. E aí Tiago vai falar assim, dá uma olhada nos ricos, quem são os ricos? Hã? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que estão prendendo os seus familiares por causa do evangelho? Não são eles que estão matando os seus familiares por causa do evangelho? Na hora da adversidade e da dificuldade, porque todos nós passamos ou não passamos? Ricos ou pobres, passamos? As perseguições, as provações são as mesmas. Para rico e para pobre, elas são as mesmas. Veio a pandemia e arrasou casa de rico e de pobre, não foi assim? Ou foi diferente para alguém? Talvez o tratamento até foi um pouco melhor, né, pela condição financeira, mas mesmo assim pessoas perderam a vida por causa da pandemia. Mesmo pagando tudo o que tinham, perderam. O tratamento é igual. E aí ele fala assim, na hora da dificuldade, é tão interessante que isso historicamente, né, o pobre ele consegue viver com dignidade na sua pobreza, na sua humildade. Mas o rico vira pobre, irmãos. Você já viu o rico ficar pobre? Como que é a vida dele? Suicídio. Ele se desespera. Ele entra em depressão. Ele perde o foco da vida. O chão dele é como se tivesse tirado o chão. O pobre consegue ver na sua pobreza, na sua dignidade, ali todo dia agradecendo pelo pão de cada dia, né? Mas o rico, irmãos, ele perde o chão. Historicamente, biblicamente, na história da igreja, da igreja cristã, nós vamos ver muitos irmãos pobres, quando vieram os missionários da Inglaterra, de outros países para cá, para o Brasil, eles não ficaram em hotéis. Eles ficavam onde? Na casa dos irmãos. Tem uma casa em Jales, até hoje onde eu me hospedo, né, todo ano, né, agora Deus deu uma condição para a irmã comprar uma chácara, né? E ela fala assim, a minha casa, pela minha mãe, pela minha bisavó, sempre foi casa de pastores e de missionários. Todo pastor, todo missionário que visita a igreja, fica onde? Na casa dela. Que é a casa da Veraci e do Edson e da irmã Vilma. Foi assim desde a época do pai dela, da avó, sempre foi casa de missionário e de pastor. Não precisava falar na igreja, tipo, irmãos, tem um missionário aqui hoje visitando, ele vai ficar aqui 3 dias com a gente, 1 semana, 1 mês, 4 meses. A casa deles era sempre a casa. Tamanho era o amor pela obra. E a Veraci fala assim, me chama de Dedé também, né? Pela intimidade, né? Dedé, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Sempre vem alguém e ajuda e vem. E eles agora fizeram na casa de Jales, eles fizeram uma casa do Hospital do Câncer, agora também do Hospital do Amor lá que tem em Jales, né? Eles fizeram uma casa dentro do quintal da igreja para isso, para acolher as pessoas que vão ali para fazer o tratamento de câncer, não tem onde ficar, e eles se hospedam dentro da igreja. Mas a Veraci começou a levar essas pessoas para a casa dela.
Pessoas que iam lá para fazer o tratamento e não tinham onde ficar, não tinha dinheiro para pagar hotel, não tinha condições. E ela começou a levar essas... Aí ela fala assim, nossa, vai confiar num estranho que você nunca viu? Você não tem medo? Pergunta para ela, você não tem medo? Ela vai falar assim, tenho medo. Mas eu tenho mais medo do poder de Deus. O que rege a minha vida é o poder de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus. São pessoas que têm amor pela obra, né? O mandamento, irmãos, é para nós não fazermos acepção de pessoas, não olhar as pessoas com favoritismo por causa da sua aparência, principalmente por causa de roupa, de posição social, né? Não seja parcial, né? A gente brinca que toda igreja tem a panelinha, né? Tem ou não tem as panelinhas, né? Eu sempre falo para os meninos, ó, seja a panelinha, mas com a tampa aberta, deixa os outros entrar dentro, né? Ó, tá fechando aí, abre aí, ó, fulano tá... Tem que ser assim, irmãos. Chegou um visitante na igreja, procura conhecer, saber quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai. Igual o pastor falou, se está procurando igreja, já achou, né? Congrega aqui com a gente. Irmã Fátima, né? A pessoa mais nova chegada aqui, né? Acredito que acho que é a irmã Fátima, né? Mais nova. Um dos atributos de Deus, irmãos, é a imparcialidade. Algum irmão lê para mim 2 Crônicas 19:7, só para a gente encerrar esse tema do mandamento e já ir para a razão, né? 2 Crônicas 19:7, outro irmão abre Deuteronômio 10:17-18. Anderson, lê para mim 2 Crônica 19:7. Leila, lê para mim o texto de Deuteronômio 10:17-18. Pode. Muito bem. Deuteronômio 10:17-18. Irmãos, os judeus sabiam o que era fazer acepção de pessoas, porque lá no Velho Testamento já havia referência sobre isso. Eles não eram ignorantes quanto ao assunto. Eles sabiam que eles não podiam aceitar suborno, porque Deus mesmo não estava no negócio, não concordava com isso. Eles sabiam todos os padrões éticos, morais e religiosos, eles sabiam. Só que o que acontecia com eles? Onde era o problema? 1 Tiago, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Qual que era o maior problema deles? Eles sabiam, eles conheciam a lei, que não era para fazer acepção de pessoas. Mas o problema deles era onde? No versículo chave da carta de Tiago. Tornar-vos, pois, o quê? Praticantes. Vocês não podem ser somente conhecedores, ouvintes. Vocês sabem que tem que fazer, mas não fazem. Vocês sabem que tem que acolher o órfão e a viúva, mas não acolhe. Trata o pobre e o rico com diferença na igreja, isso não pode acontecer. Especificamente a carta de Tiago ao povo judeu, eles sabiam disso, eles conheciam. Eles só não praticavam. Eles eram muito bons no conhecimento, mas na hora da prática tinham um problema. Hoje eu fico vendo as brigas nas redes sociais, todo mundo tendo a razão sobre tudo, né? Facebook, as pessoas postam lá, por isso que eu falei que ia deixar a política abafada hoje, né? Porque não é nosso propósito, mas tipo, cada um, né, escolhe quem quer, ora, né? Nós cristãos oramos antes de tomar as nossas decisões. E eu acredito que você ora antes de fazer qualquer coisa da sua vida, porque é assim que o crente tem que ser, né? Antes de tomar qualquer decisão, ora,
né? E aí, nós sabemos tudo que nós temos que fazer, que a gente tem que fazer ação social, né? Que a gente tem que fazer evangelismo. Tá aí ao PH esse ano, faz evangelismo. A Mano até destacou, né, a falta de pessoas para ir, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não pratica. Tava um frio esses dias e eu pensei assim, nossa, que saudade dos tempos que eu andava com o pessoal da Renascer para levar sopa de madrugada para os moradores de rua. Que saudade, era no... Eu assisto todo dia o Bom Dia São Paulo, e nessa época de muito frio eu assistia e mostrava as igrejas trabalhando, acolhendo aquelas pessoas. E eu chorava, irmãos, porque eu sou muito emocional, né? Mais emocional do que razão, né? Eu chorava porque isso me dói aqui dentro, ver uma pessoa lá. Porque se eu ver uma pessoa na rua com frio, irmãos, eu arranco a minha blusa e dou para ela. Eu já cheguei em casa sem blusa, né? Minha mãe fala assim, que ela não levou? Eu falo, depois eu conto, né? Porque a gente fica emocionado, né? Mas nós temos que ser assim, irmãos. Aí vai lá a televisão, né? Anda com uma blusa a mais no carro, né? Se você vê alguém na rua com frio, se você vê a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Precisa ir lá a pedra falar para a gente que a gente precisa fazer. Porque quando a gente não faz, as pedras clamam, elas pedem ajuda, elas gritam para nós. Nós somos irmãos, nós somos igreja. Nós precisamos sermos sacudidos da nossa realidade. Sair do nosso conforto da casa e sentir o que os outros passam na pele ali todos os dias. Quanto me dói, irmãos, acho que dói no seu Gilivaldo a gente não ter mais tempo para fazer a obra por causa do nosso trabalho. Isso tinha que ter em todos nós, né? No Mano, né? Às vezes o Mano fica impossibilitado de ir no culto nas terças, né? A Selma também. O nosso trabalho suga o nosso tempo, irmãos. Mas mesmo sugando o nosso tempo, o nosso coração tem que estar na obra. Que vontade de estar lá, né? Que desejo de estar lá com os meus irmãos. Esse tem que ser o meu desejo. E de todos nós aqui olhar de igual para igual. Não fazermos acepção de pessoas. Qual é a razão, irmãos? E aí Tiago vai falar sobre isso. Falou sobre o mandamento, público-alvo, e ele vai falar a razão de nós fazermos isso. Não fazermos, né? Eu ainda sou do tempo que cortava o Z, né? Qual que é a razão, irmãos? O maior propósito disso, de nós sermos assim, não fazermos acepção de pessoas. Lembra do versículo 1 do capítulo 2? Jesus, ele não fazia o quê? O que Jesus não fazia? A acepção de pessoas.
quando nós olhamos essa questão de Jesus, eu falei isso várias vezes, né, sobre isso, né, já hoje. Na igreja não é a glória das pessoas ricas que deve ser exaltada, mas a glória de Cristo. Quando Paulo vai descrever lá sobre o texto do corpo, ele vai falar que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, os membros do corpo, né? Nós juntos somos o corpo, ninguém é igreja sozinho, tá? Você não é igreja sozinho, nós somos igreja quando nós estamos juntos. E existem até determinadas bênçãos de Deus que vêm só quando nós estamos juntos. E aí, quando nós olhamos para a igreja, qual que deve ser a centralidade de Cristo, da igreja? A glória de Deus, a centralidade de Cristo. Não é assim que fala o sermão expositivo, sempre tem que começar com Cristo, terminar com Cristo. Mesmo no Velho Testamento, tem que sempre ter Cristo, porque Ele é o centro da palavra. Ele é o centro da palavra. E quando a gente fala dessa diferença entre os irmãos, quem eram os discípulos de Jesus? Quem que eram os discípulos de Jesus? Quem que tinha lá? Vamos lá, falar. Pescadores, quem mais? Quem que era Levi? Mateus. Publicano. Médico. Imagina, irmãos, pescador fedendo peixe. Quem gosta de pescar aí? Ei, delícia, né? Depois lava a mão, aquele negócio não sai da mão de jeito nenhum, né? É gostoso, mas depois aquele cheiro não sai da mão, não sai da roupa, né? Pescador. Dentro do colégio apostólico, existem várias classes de pessoas. O próprio Jesus não fez acepção de pessoas. É tão bonito que tem um texto que destaca até as mulheres que serviam Jesus, né? Que andavam ali junto com o colégio apostólico. Eles iam andando e as mulheres iam com eles ali. Provavelmente eram elas que estavam ali cuidando de todo o cuidado, né, dos irmãos, dos discípulos. Lavavam as roupas e faziam tudo com alegria, né? Faziam as comidas, né? Irmãos, isso é gostoso demais, ver a unidade da igreja e não em acepção de pessoas. Todos nós somos diferentes. Nós precisamos começar a nos amar pelos nossos defeitos, não pelas nossas qualidades. Se já nos amamos, amém. Permanecemos assim. Mas a razão é Cristo, a glória de Deus. Quando eu pensar em dar uma palavra ríspida para um irmão, ou qualquer outra coisa assim, eu tenho que pensar em quem vai ser glorificado naquele momento. Deus ou o diabo? Ou em algum tratamento de contenda, né? Sei lá, qualquer coisa assim, discórdia. O pastor estava até contando, né? Que eu já presenciei uma briga feia de conselho. Fui convidado como evangelista para participar de uma reunião de conselho, uma vez lá no interior. O pastor Jarbas falou assim para mim: vou te levar para a reunião do presbitério hoje. E eu falei assim: não queria muito ir, não, muita vergonha, né? Não sabe nem falar direito, né? Aquela vergonha, né? Um monte de doutor da lei, né? PhD, doutorado. Um fez Andrew Jumper, né? Aquelas coisas bonitas, né? Cheguei lá, irmãos, eu era o menor entre todos lá, mas eu fiquei escandalizado na briga que eu vi. Os irmãos brigando e discutindo e batendo na mesa. E eu olhei para o pastor Jabas assim, ele só fez assim para mim. Tá bom. O pastor Daniel, que é membro da igreja presbiteriana agora, é uma outra presbiteriana agora, né, que não é mais presbiteriana, mas a igreja renovada de Fernandópolis, porque ela partiu. A igreja foi dividida.
O pastor Daniel, muito sábio, levantou na reunião. Não sei se o Anderson já teve privilégio de ir na igreja de Fernandópolis, presbiteriana lá. E o pastor Daniel, muito sábio, levantou e falou assim: irmãos, vamos orar. Ninguém aqui agora fala mais uma palavra. Todos nós vamos ajoelhar, orar. Vamos pedir perdão para Deus, porque o diabo se anda no meio de nós. E a partir daquele momento, irmãos, foi avassalador o silêncio ali naquele lugar. De ver irmãos chorando e abraçando uns aos outros, pedindo perdão. Por causa das palavras ríspidas. É triste, irmãos, ver muitas vezes a igreja chegando a extremos como este, né? Mas nós precisamos entender que dentro da igreja nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos iguais. Como nós tratamos o visitante que chega na igreja? Alguém procura saber, né? Geralmente vai aquela pessoa com a folhinha lá do papel, perguntar o nome, né? Para pedir para apresentar a pessoa na igreja, né? Seja bem-vindo, né? Tem igreja que até fala, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja... Aqui é gostoso, né? Bonito, né? Mas ele saiu e saiu. E aí... Cumprimentou, não sei, tem aí, tá aí, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A acepção, irmãos, era algo incoerente, mas era algo recorrente na igreja. Primeiro ela começa com um apelo carinhoso, né? Tiago capítulo 5, ele vai falar assim, ele fala de meus irmãos, depois ele vai falar assim no versículo 5, né? Como que ele começa o versículo 5? Já pra gente ir terminando, né? Já era pra ter terminado, né, mano? O mano tá olhando aí já. Como que ele começa aí no versículo 5? Lê aí pra mim, versículo 5 do capítulo 2. Só a primeira frase. Meus amados irmãos. Já chamou de meus irmãos. Agora ele fala meus amados. Eu amo vocês. E o que Paulo também escreveu no Coríntios, lá, capítulo 13. Ele vai falar sobre amor, ele vai falar assim, tudo pode passar, mas o amor, ele tem que permanecer. O amor, ele é o juiz, é ele que julga. A diferença entre eu e o seu Gelival é o amor que julga. Os nossos defeitos é o amor que julga. O amor é o juiz entre nós. Se vai magoar o meu irmão, eu não vou fazer. Considere a vontade de cada um do próximo superior à sua. Ou se não dá para entrar no senso comum, deixa a vontade dele prevalecer. Se der errado, ajuda ele. Esse tem que ser o nosso intuito, de caminhar junto, de estar junto. O amor tem que ser o juiz entre nós, né? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5, aí o texto que o senhor Julival leu. Meus amados irmãos. Aí a apostila que vai lembrar que a lei já proibia fazer a acepção de pessoas. Tem alguns textos para os irmãos lerem em casa. Deus julgará os que fazem acepção de pessoas. Cristão não é salvo pelas obras. Mas depois de salvo, ele deve praticar as obras pelas quais ele será julgado individualmente. Tiago declara que aquele que pratica a acepção de pessoas será julgado por Deus. Versículos 12 e 13. Aí do texto que nós lemos. Tiago não vai falar que nós vamos ser julgados duplamente, julgados por aquilo que falamos e também a afirmação de que daquilo que Jesus ensinou para não fazermos acepção de pessoas. A árvore boa, irmãos, ela não pode dar fruto ruim. Mas aliás, a árvore ruim não pode dar fruto bom, né? Mas em Cristo nós já se tornamos o quê? Árvores o quê?
frutíferas, né? E o que nós temos que dar? Bons frutos. Bons frutos. Aquele que não dá fruto, ou que produz fruto ruim, o que acontece com ele? Pegar água para mim? Ele é cortado e lançado. Tá aqui? Essa água é minha? Ela é cortada e lançada fora, no fogo. Se nós somos cristãos, irmãos, e não temos dado frutos bons, algum problema existe em nós. Se você é cristão há muito tempo, e até hoje você não produziu nenhum fruto bom, algum problema existe. Obrigado, mano. Fala, né? Mais que tudo na vida, né? Então, para nós encerrarmos, irmãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas, seja ela de qual classe social for. Todos nós somos irmãos. É gostoso ver até como o colégio apostólico, mesmo eles sendo diferentes, eles se tratavam uns aos outros. Eu acho tremendo lá naquela passagem que Jesus vai aparecer no meio dos discípulos após a ressurreição. E tem um duvidando lá. Quem era que estava duvidando? Tomé. Duvidava, né? Da ressurreição de Jesus. E aí Jesus aparece no meio deles e fala, toca nas feridas. Aí ele fala, Senhor, não bem-aventurado porque agora porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A gente não vê nenhum registro, irmãos, de nenhum deles do colégio apostólico que estavam ali, olhando para Tomé e apontando ele. Aliás, em nenhum evangelho você vai encontrar nenhum evangelista escrevendo e apontando no pecado de ninguém. Acusando, julgando ou fazendo acepção de pessoas. E a maior responsabilidade que Tiago traz para nós é de olharmos para o próprio Jesus. De ter ele como referência para nós. De não fazermos acepção de pessoas. O mandamento nós temos. Não fazermos acepção de pessoas. Principalmente entre os irmãos. Somos todos irmãos. E a razão é Cristo. É para a glória dele, para o louvor dele. Para que ele seja glorificado. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado, mano. Desculpa o tempo. O diácono já foi lá. Já sei. Enquanto as crianças... Falta um volume para mim. É o mesmo. O problema sou eu. Pronto. Melhorou. Enquanto as crianças chegam, ontem nós estivemos aqui, foi muito bom, né? O evento da primavera, que já são 4 anos, né? Que faz quase o tempo da igreja, né? De existência, né? Desde que começou. Então, você que não veio, sentimos a sua falta, né? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Como acho que é a segunda vez que participo, ou a terceira, bem, não me lembro se participamos, mas pelo menos 2 vezes, né? Ano passado e esse ano eu me lembro que participei. E tem sido muito bom, muito prazeroso estar aqui e compartilhar esse momento com os irmãos. Né? E lembrando que essa semana tivemos, né? Tanto é que já percebemos aqui a ausência do Theo, né? Ele esteve internado, né? E vamos orar pela vida do Theo. Teve aí uma pessoa